Amém, Jesus. Glória a Deus. Deixa eu falar algo para vocês, queridos. Ei, parou? Deixa eu falar algo para vocês. Amanhã nós vamos ter a nossa adoração, a nossa intercessão e a nossa proclamação. Ela não vai ser aqui na igreja. Sabe onde ela vai ser? Na Marechal. Por que na Marechal? Que na Marechal, a partir de sexta-feira, eles começam a festa da carne, o carnaval. E nós vamos lá proclamar. Nós vamos lá interceder. Nós vamos lá adorar a Deus. Hoje eu vi o Daniel postar que, na real, todas as cidades estão entregando as suas chaves na mão dos reis momos. É isso? Para que eles possam fazer a festa. Sabe o que ali é uma porta aberta para demônios atacarem a cidade? E muitas vezes nós ficamos aquém, falando, meu Deus, nada a ver, tudo a ver, queridos. É por ali que entra a droga, a prostituição, a traição. É ali que sai gravidez prematura, morte. Quem constituiu as autoridades sobre uma cidade, sobre um país? Foi Deus. Bem ou má foi Deus. E esses homens fazem isso. Então nós temos que começar a orar para Deus levantar homens e mulheres nessa nação. Homens e mulheres que não vão se corromper com essas coisas. E vão governar esse país. Se falar, mas isso não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com a gente. O povo está perecendo porque faltam homens e mulheres que realmente nós oramos. Deus manda um governante para essa nação. E aí nós abrimos as portas da cidade, damos a chave para o diabo. Entre. Aí ele entra. Irmão, nós não podemos passar por isso mais. Vamos clamar pela cidade nossa. Vamos clamar pelo menos pela nossa cidade, querido. Nós precisamos clamar pelo menos pela nossa cidade. Curitiba. Pedir perdão para Deus. Perdão porque nós temos 15, 16 na bancada evangélica. Aqueles caras não fazem nada. Tem 2, 3 brigando por alguma coisa, mas eles não têm força. É por isso que eu creio numa igreja que tem pregadores, tem mestres, tem apóstolos, tem profetas, tem empresários, mas também tem homens e mulheres que vão se envolver na política, vão se envolver em hospitais, vão se envolver em assistência social, médicos, dentistas. Nós precisamos disso. É disso que nós precisamos, homens com entendimento. Homens com entendimento para acabar com isso. Para você ter uma ideia, hoje, aproveitar esse gancho, minha esposa, esses dias nós botamos nossos filhos numa escola estadual, queridos. Porque eu tenho os 3, era tudo colégio particular, mas eu não tinha condições mais de manter eles. E eles sempre estudaram em colégio particular. E eu falei, tudo bem, dona Rosa, tudo bem, Marquinhos? Não vão ficar com vergonha, né? E aí, sabe o que eu fiz, queridos? É da casa, eles não ficaram, tá brincadeira, irmão. E sabe o que eu fiquei pensando? Na hora eu falei para minha esposa, ela falou, não, em nome de Jesus, nós não vamos precisar botar no colégio estadual. E eu falei, em nome de Jesus não, mas em nome de Jesus nós vamos ter que ter condições para manter os 3. E eu não tinha condições para isso. E eu falei, Deus, fala com ela, porque senão fica complicado. E Deus falou com ela. Um dia ela falou assim, vamos ver as escolas para as crianças. Eu falei, aonde? O estadual. Eu falei, glória a Deus. Ela atendeu. Mas Deus ministrou a vida dela. E aí saímos por aqui, fomos olhando as escolas. E achamos uma escola aqui para trás do Pedro Macedo. Gabriela Mistral. Quem chegou lá, a gente gostou da escola, porque é pequena, menos aluno, né? E é lá mesmo. Matriculamos 3 nossos lá. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, Deus falou para nós, sabe por quê? Aí a Júlia é muito disso, né? Ela faz uma ponte, uma amizade. E ela começou a descobrir pais separados. Pais separados. A maioria daquelas crianças da sala dela, todos os pais separados. Primeiro. Segundo, descobriu que algumas menininhas daquela com 13, 14 anos já estavam grávidas. E é onde entra o nosso trabalho. Ô Márcio, dá uma olhada se tem alguém com o carro na frente da entrada do seu Gaspar. Não é? Eu vi que ele veio lá na porta, já me deu um sinal. Ô Jesus, pega ele, Senhor. E aí sabe o que aconteceu? A Inês chegou aqui e falou, não, nós precisamos fazer alguma coisa. E um dia nós estávamos conversando no carro, falei, meu Deus, as escolas, quem que vai? Aí ela entrou lá, a associação dos pais, e vamos fazer alguma coisa, vamos fazer. Aí sentamos um dia com ela, tomando chimarrão, falei, não, vamos cortar a grama, nós vamos pintar aquele muro. A escola é tudo arrumadinha, mas falou, vamos fazer alguma coisa nessa escola. Nós precisamos fazer alguma coisa.
Ela marcou um horário com a psicopedagoga, é isso? É isso mesmo, né? É, psicopedagoga. E ela foi hoje lá para falar o que ela queria fazer. Irmãos, a mulher ficou louca. Falou, glória a Deus. Não, glória a Deus não, porque ela não é crente ainda, mas vai ser. Ela falou, que bom, eu nunca imaginei que alguém ia se envolver assim. Porque eu falei, se precisar, nós trazemos os meninos da chácara, roçamos lá, cortamos. Você não vai gastar mais com grama. Aquela grama nós cortamos em 1 hora, nem isso. Nós queremos fazer um trabalho dentro dessa escola. Nós queremos auxiliar as famílias. Nós queremos fazer uma palestra familiar, sabia disso? A estrutura familiar. E ela levou um projeto, só que nós fomos sobre campanha antidroga. Quantas crianças deve ter ali? Umas 300 crianças. Sabe quantas famílias tem ali, gente? É um colégio só. E ela falou assim, meu Deus, você tem que passar esse projeto para a diretora. Então orem por esse motivo. Por esse propósito vamos ter ali. Gabriela Mistral, Colégio Gabriela Mistral. Kombi. O Tire lá está na frente do caso dele. Você vai ouvir, mas faz de conta que ele não está falando, tá? Fala, eu sou crente. Vai um junto lá, porque senão... Tô brincando. Vai lá, Márcio. É fome com a vontade de comer. Em 2 e bate bem nele. Tô brincando, vai fazer isso, cara. Daí, irmãos, orem por isso, por esse colégio. Nós vamos entrar ali em nome de Jesus. Nós vamos fazer, sabe o que? Reunião com os pais. Vamos fazer alguns projetos com as crianças. Vamos fazer um projeto servir. Quem está há tempo andando com a gente sabe o que é o projeto servir. Vamos servir ali. Unha, cabelo, depilação, parquinho para as crianças. Vamos fazer. Vai ser, sabe de onde isso? Sabe de onde? Do seu dízimo, da sua oferta. Ninguém vai dar nada para nós. Nós vamos pintar, a senhora dá a tinta. Não, nós vamos dar a tinta. E vamos começar nessa escola. Eu falei para vocês, esse ano nós vamos fazer. E Inês falou, não, eu preciso ir. A minha esposa agora ela foi pregar, sabe onde? Ela foi lá no tempo de adoração, que 11 horas eles juntam os homossexuais lá de Pinhais. Ela foi lá agora, levar uma palavra para 2, 3. Então nós temos muitas coisas para fazer. Nós precisamos de homens e mulheres que estejam abrir os olhos para entender isso, para a gente poder começar, queridos, a fazer realmente a diferença. Sabe, o país precisa de médicos, homens cristãos, homens convertidos, que façam a diferença, dentistas que façam a diferença. Assistente social, o Du está fazendo faculdade aqui. O Du vai. Eu falei, meu Deus, Du, vai chegar todo mundo mal acabado para você, só vai dizer assim, olha, tem uma solução, vou te dar um endereço, você vai lá nesse lugar, vão te ajudar. Para internar os caras que estão nas drogas, para ajudar as meninas que estão... Falei, Du, pronto. Misericórdia, mas isso não é de Deus. Enfermeiro não é de Deus. Como não? É porque eu só vou orar e vou curar, não precisa de médico, precisa ser, irmão. Lucas era médico, só para você saber. Precisa de homens e mulheres que estejam nesses lugares orando, amém? Receba essa palavra no teu coração. Eu quero que você comece a orar. Não há tempo mais, querido, a gente ficar com picuinha, com coisinha. Nós temos muita coisa para fazer. Há tempo de nós manifestarmos o reino de Deus nessa terra. Sabe como? Com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Nós precisamos fazer isso. Não tem como você ficar mais perdendo tempo com fofoquinha, conversinha. Não tem mais, querido. Fulano é isso, fulano é aquilo. Não dá mais tempo para isso. Eu gosto de fulano, não gosto. Cara, não dá mais tempo para isso. Nós temos que preparar a noiva. Que o noivo está vindo. Nós temos que estar preparando a noiva. E o que você vai apresentar para Deus? Deus não deu para me fazer nada. Não deu tempo. Sabe, Deus, eu estive andando por tantas coisas, fazendo tantas coisas, e eu não consegui fazer as coisas tão simples, querido. Você imagina aquela escola, você alcançar aqueles adolescentes, e dali sai um homem que vai para as nações, ou nesse país que vai mudar a vida de muitos. Não pense assim, eu ganhei 300, não, ganhe um só. Você prega a salvação para ele, você discipula essa pessoa, e essa pessoa vai ganhar outros. É assim o reino de Deus. E quantas pessoas estão se perdendo com tantos profissionais, crentes, eles vêm à igreja e vão embora e não entendem isso. Por isso que nesses dias a gente ouviu muito sobre cruz, sobre morte. Eles pregam a salvação. Você vai ser salvo, ai que bom. Estou salvo, não. E a Bíblia fala de morte, ela não fala disso, ela fala de morte, que você vai morrer, que você vai perder a sua vida. E que depois você vai achá-la. E que dessa vida você não leva nada dessa terra. Que o tesouro teu está no céu, não está aqui. Que essa não é a sua cidade está sendo preparada.
melhor está preparada para você. Então nós não podemos se apegar mais nisso, de ficar numa vidinha de crentinhos, de evangeliquinhos. Nós temos que começar a se comportar como filhos. Essa terra foi dada para os filhos do Senhor. Nós somos filhos. É para nós dominar sobre essa terra, para cuidarmos dessa terra. E o que nós estamos fazendo com ela? Hoje eu estava olhando e isso me deixa indignado. E a Inês fica indignado, mas não faz nada. Eu falei, também eu não faço nada mesmo. Preciso fazer alguma coisa. Os caras do mensalão, eles vão deixar os caras tudo stand-by. Todo mundo vai trabalhar de dia, vai voltar só de noite. Daqui um dia não volta mais de noite. Só vai responder. A impunição, querido. A partir de amanhã começa essa festa. Já começou, na real, na Bahia. Então nós temos que clamar, Senhor, tem misericórdia. Nós temos que acordar nesses dias, começar a olhar o que Deus tem preparado, querido, para nossas vidas. E glória a Deus por esses dias que estivemos lá em Itajaí. Sabe, teve dias que eu quase que entrei em crise, porque Deus derramou algo sobrenatural sobre nossas vidas. Desmoronou todo o castelinho de areia. Quem assistiu as pregações? Desmoronou, querido, o castelinho de areia. Nós estávamos um castelinho todo montadinho, desmoronou tudo. E eu falei, meu Deus, teve um dia que eu falei, meu Deus. E o irmão pregou e falou o seguinte: nós temos que elevar o nosso nível de renúncia. Eu falei, como assim? Já renunciei tantas coisas. Meu Deus, vai ter que elevar. Ele falou, sabe por quê? Quando você aumenta o teu nível de renúncia, você aumenta o teu nível de intimidade com Deus. Então quando eu renuncio, eu crio intimidade com Deus. Porque se eu não renunciar a algumas coisas dessa terra, eu não vou ter relacionamento com Deus. Eu não vou aumentar meu nível de conhecimento com Deus. Eu não vou entender o que está sendo pregado. E quando as pessoas estiverem falando, você vai dizer, meu Deus, é loucura o que ele está falando. Isso não existe. Esse evangelho não existe. Existe sim, está na minha Bíblia, está na sua. E eu fiquei ouvindo tudo isso esses dias. E é isso que Deus quer das nossas vidas. Não tem como você, mas eu não sei. O que vou fazer? Busca o Senhor, querido. Renuncia teu tempo. Renuncia teu tempo, que se perde, a gente não perder muito tempo. Ou dormindo, ou assistindo, ou falando mal dos outros. Misericórdia. Ou reclamando de alguém. Sabia disso? Achando um defeito em alguém. Como se todo mundo aqui é perfeito, não é? Eu estou correndo para isso, querido. Eu estou correndo para isso. Mas daí a pessoa começa a olhar, olha como é que é a irmã, olha como é que é o irmão. E aí você esquece de levar um tempo de renúncia e fala, não, Deus, eu não preciso mais disso, eu preciso orar. Eu preciso orar pela minha cidade, eu preciso orar pelas escolas. É isso que eu preciso. Eu preciso orar para esse país, para essa cidade, esses governantes. Nós precisamos nesse dia fazer isso. O nosso papel, querido, nesse lugar, eu tenho entendido que é fazer com que você abra os olhos. Não adianta eu pregar outra coisa para você que não seja a palavra de Deus. Não tem, é fazer com que você abra os olhos para viver aquilo que Deus tem para você. Ou seja, dá um destino para você. A palavra de Deus dá destino, então a gente tem aprendido sobre isso. E eu tenho que passar isso para você. E aquilo que eu recebo é destino. É fazer aquilo que Deus tem me mandado. E uma coisa que eu disse esses dias, eu não vou negociar. Um pastor que posou comigo ontem, posou aqui em casa ontem, e ficou a semana toda a gente conversando. E eu falei para ele, cara, eu não vou negociar os princípios da palavra de Deus. Eu não vou negociar. E a palavra realmente ela é dura mesmo, porque Jesus falou para os discípulos. Os discípulos falaram, Jesus, a palavra é dura. Jesus, é isso mesmo, cara. Então eu vou voltar para a minha atividade. Volta, porque a palavra de Deus é dura mesmo. Hebreus, ela fala disso. Eu queria que você abrisse lá em Hebreus capítulo 2. Capítulo 4, versículo 12. Olha o que ele diz. Por isso que eu não vou negociar a palavra de Deus. Porque a palavra, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Você abriu, irmão? Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito,
juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Você entende? Porque às vezes as pessoas elas correm disso, correm de entendimento da palavra. Eu não estou entendendo o que Deus está fazendo. Você está lendo a palavra, irmão, você está comendo essa palavra, você tem buscado um relacionamento com Deus. Aí quando você entender, você vai ver que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela separa alma e espírito, e ela pega e faz discernimento, os pensamentos e propósitos do teu coração. Na real ela desmorona com você, ela acaba com essa fantasia tudo do evangeliquinho. Você começa a entender, não, eu sou filho de Deus, eu preciso viver isso, eu preciso levar um nível de renúncia na minha vida. Coisas que me atrapalham de ter um relacionamento com Deus, mas que me impeçam de ver o que Deus tem para a minha vida. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre visão física ou espiritual, a cegueira que está nas pessoas. Todo mundo gosta na igreja, querido, nossa, que culto, uau! E eu vou dizer para você, faz 1 ano que estamos aqui, e eu vou dizer, cada culto desse aqui, querido, é uma luta. E você pergunta, por quê? Por quê? Porque algo está movimentando o mundo espiritual. Algo está movimentando o mundo espiritual. Deus está mexendo com a gente, mas o diabo também está tentando de todas as formas parar. É por isso que às vezes bate aquele olhar, a gente está olhando aqui, às vezes eu olho assim, querido, o cara está meio assim até para cantar, porque a alegria do Senhor formoseia o rosto. Às vezes o cara está aqui. E eu vou dizer para vocês, quando eu saio daqui numa quinta, num domingo, eu nunca imaginei isso, mas parece que você fez uma academia de 1h30, aquela série assim, sabe? Você fala, meu Deus, cara, tá doendo tudo. Tá doendo tudo, é assim. É o mundo espiritual, nós estamos mexendo com as coisas, que nós estamos correndo, nós estamos pregando, e quando você prega a palavra de Deus, com certeza vai haver isso. Vai haver pessoas, não, eu não concordo, não entendo isso. A palavra de Deus, Hebreus fala disso, ela é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de virar alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Eu não vou negociar essa palavra, é ela. Não tem como negociar, eu não vou mudar ela. Eu não vou falar o que você quer ouvir, eu vou falar o que você precisa ouvir, irmão. Porque no momento que a gente entra num ambiente como esse, você está aqui como responsável pelo lugar desse. Ai de mim se eu falar uma mentira, se eu falar o que não é a palavra de Deus. Eu vou ser cobrado por isso. E eu estava um dia em pé, lá no fundo da igreja, e o Jacques, como um profeta daquele ministério, chegou e me entregou uma palavra. Uma revelação que Deus deu, ele deu para mim naquela hora. Eu peguei, nossa, quentinha aquela revelação. Falei, meu Deus, quanta coisa. Meia hora depois, irmão, saí do culto. Falei, meu Deus, agora eu leio o texto. Falei, meu Deus, o que é isso? O que o cara falou que eu não estou entendendo? Falei, meu Deus, na hora eu tinha que ter pego escrito o que estava vindo na minha cabeça. Eu estava sem caneta ali no momento. Aí eu estava com muito sono segunda-feira de manhã. E ele falou, essa palavra é para você. Ó. Deus mandou te dar essa palavra. Eu estou com a palavra lá em cima da minha mesa, querido. Eu olho aquela palavra e falo, Deus, me ajuda a entender essa palavra. A hora que eu entender, eu prego. Vou entender, vou ter que entender aquilo. É algo muito profundo, mas isso que não é o meu ainda. Eu sei que Deus vai me dar a revelação daquilo. Em nome de Jesus, irmão. Clama. Então, nesses dias, nós estamos aqui para isso, querido. Não negociar a palavra de Deus. Ajudar você a cumprir os propósitos do Senhor, dar um destino para a sua vida. Não negociar essa palavra, não vou negociar ela. E vou te fazer um convite a você buscar realmente em Jesus Cristo, buscar realmente na fonte, você buscar na palavra de Deus. Só ela te completa. Visão física ou espiritual, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Marcos capítulo 10. Bel, faz favor por mim. Aleluias. Olha o que diz esse texto, fala do cego de Jericó. Ele fala assim, e foram para Jericó. Todos acharam? Amém? E foram para Jericó
quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta, e ele te chama. Lançando-se a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Repete comigo: que eu torne a ver. Fala de novo: que eu torne a ver. Foi isso que esse cego falou: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Sabe, esse texto aqui é um marco para Jesus. Você não vai ver texto nenhum alguém falando Jesus, filho de Davi. Eles falavam Jesus, filho de José. Eles conheciam Jesus como filho de José e de Maria. Mas esse momento é um marco na história, porque Jesus, filho de Davi. E eu tenho aprendido uma coisa, que a palavra Jesus Cristo, ela foi inserida no nosso meio. Na real é Yeshua. É Yeshua, Jesus Cristo. É uma palavra que ela foi inserida no nosso meio. Então Yeshua, ou seja, filho de Davi. Quem reconheceu isso aqui foi o primeiro homem que olhou para... Estava cego, mas entendeu quem estava vindo. Era o filho de Davi. Não porque ele era filho de Davi, mas porque ele veio da raiz de Davi. E ele grita, e ele pergunta, e Jesus pergunta: quem você quer que eu torne a ver? Então quando fala eu torno a ver, é porque ele já tinha a visão, e ele perdeu a visão. Sabia disso? Ele perdeu a visão. Se ele fala assim: eu quero ver, não, ele falou: que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Sabe, nesses dias nós precisamos tornar a ver. Precisamos voltar a sentir aquilo que nós sentimos pelas coisas de Deus, começar a ver aquilo que nós víamos. E esse cego aqui, ele viu mais do que nós que estamos hoje com as vistas legal aqui. Porque esse cego mostra que um dia ele viu, mas ele perdeu a visão, ele perdeu aquilo que Deus colocou nele. E por que ele chama? É porque ele conhecia Jesus. Por isso que ele fala Jesus, filho de Davi. Ele tinha um relacionamento. Ele tinha um relacionamento. É o primeiro cego na Bíblia que reconhece Jesus como filho de Davi, não mais Jesus como filho de José. Então, nós entendemos esses dias que nós precisamos ter a visão, que nós temos que voltar a enxergar. Por isso que às vezes as pessoas dizem: não, mas não tem mais jeito para isso. As pessoas não, eu disse esse dia para minha esposa, eu levei ela no médico, veio muito irado, eu falei: isso não tem mais jeito, amado, Jesus tem que voltar rápido. E tem mesmo. Porque a palavra diz que por aumentar o quê? Por esfriar o amor das pessoas. Esfriou. As pessoas estão frias. Tem gente que está na igreja. Eu conversei com um casal que ele estava na igreja e falou assim: cara, eu estava sentando lá e eu ouvia, mas tudo aquele discurso, é um discurso, eu não quero fazer um discurso, eu quero te falar da palavra de Deus. O discurso não vai adiantar para a sua vida. Que produz diferença, que corta espírito e alma é a palavra de Deus, que divide, que faz discernimento é a palavra de Deus. E Deus, quando Jesus passa nesse lugar, esse cego grita, é porque ele tinha perdido a visão. E eu quero dizer agora para você: você precisa novamente falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele vai te perguntar: o que você quer que eu te faça para que eu torne a ver as coisas que o Senhor tinha colocado em meu coração? Que eu comece a ver uma cidade transformada, a minha vida mudada. Porque às vezes dá uma sensação na gente, querido, que parece que não mudou nada nas nossas vidas. Parece que nós só saímos da prostituição, das drogas e da mentira. Só. Tudo isso, mas eu quero mais. Não é só isso. Eu parei de mentir agora. Eu sou um bom crente, agora eu vou até a igreja. Deus não quer só isso de você. Que você comece a ver
Como esse homem já viu e perdeu a visão e eu quero voltar, quero tornar a ver. Sabe por que eu estou falando isso? Porque meu espírito nessa noite está falando isso. Você precisa voltar a ver as coisas de Deus. Eu não acredito mais, querido, mas as coisas vão acontecer. Nós precisamos tornar a ver as coisas. Ver uma igreja rendida. Nós somos a igreja. Uma cidade rendida aos pés do Senhor. Sabe, eu não posso olhar para os meninos da chácara e dizer que não tem mais jeito. Hoje pela manhã eu estava lá, era 8h30. Eu cheguei na hora do louvor, estava uma unção lá. Eu cheguei lá e falei com eles. Cara, eu vinha no carro, falei, Senhor, obrigado, sabe por quê? Porque ontem ligou um rapaz para mim que ele ficou na chácara comigo. O seu Eliseu. Lembra o seu Eliseu, né, Chiquinho? O seu Fernando ligou irado com ele. Eu falei assim, meu Deus, o seu Eliseu se enfiou nas drogas de volta, na bebida. Não. O seu Eliseu chegou para o seu Fernando e falou, não quero trabalhar mais. Para o senhor, eu já paguei o que eu devia para o senhor. É o seguinte, eu quero ir para a igreja, que já faz 6 meses que eu não vou na igreja. Faz 6 meses que ele saiu da chácara. Aí eu fiquei feliz, eu falei, oh, glória a Deus. Ele falou, eu quero ir lá com o Nilson. Ele falou, como você vai com o Nilson? Você vai morar onde? Ele falou, não, eu quero voltar na chácara. O Nilson falou, morar na chácara. E hoje pela manhã nós estávamos lá no culto, dando uma chapadinha. E de repente quem chega? O seu Eliseu, com um sorrisão na orelha. Vou ficar aqui. Eu falei, glória a Deus, cara. Então eu não posso olhar para aquele ambiente e dizer assim, não, isso aqui não tem mais jeito. Quem passou por lá, o Chiquinho ficou comigo, o Márcio é aluno lá, o Marquinho, eu sempre falei, tem jeito sim, cara. Tem jeito. Eu nunca falei, não tem mais jeito para você. Não, eu falei, tem jeito. Tem jeito para você, aguenta firme que tem jeito. Então nós precisamos ter essa visão aqui. Nós perdemos ela, mas precisamos voltar nessa noite, que nem esse cego de Jericó. Perguntar para Jesus, perguntar para Jesus, eu quero ver de novo. Eu quero ver as pessoas sendo curadas, sendo transformadas. Eu quero ver as pessoas sendo impactadas. Como? O nível de renúncia que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que parar de viver uma vida medíocre de crente. Porque nós perdemos a visão, querido, quando a gente começa a esquecer das coisas de Deus. É quando nós começamos a querer fazer as coisas da nossa força, do nosso jeito. E esse cego, ele chega. Quando Jesus passa, ele grita, Jesus, filho de Davi. Ele identificou Jesus. Ele sabia quem era Jesus, que Jesus curava, que Jesus estava restaurando vidas. Ele sabia quem era o mestre. Como que um homem que não conhecia chama mestre? Que eu torne a ver. Como que você chama alguém de mestre? Você já tem que ter conhecido, né? Ele conhecia Jesus. Que eu torne a ver. Nessa noite eu quero dizer para você, torne a ver, querido. Às vezes a gente olha as coisas, impossível, não tem mais jeito, meu Deus do céu. Eu sou o último cara que posso falar para os meninos na chácara, não tem mais jeito. É o contrário, sabe o que eu falo para eles? Enquanto você estiver respirando, irmão, tem jeito. E eu vou mais além, eu falo assim, olha, eu vejo aí um homem de Deus, um profeta das nações, um missionário, um evangelista, um empresário, um pai de família, um cara casado. E quando eu falo casado, eles a maioria é solteiro, né? Pai de filhos. Eu falo isso para eles. Eu faço com que eles olhem como esse servo, mestre, eu quero voltar a ver isso, eu quero aprender isso. Então nessa noite, querido, você precisa entender que se você perdeu a visão, você precisa falar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós temos um hábito, você tem o hábito que nem o que eu tinha, eu perdi um pouco. Sentar no lugar, Senhor, se o Senhor não fazer aquele cara vir falar comigo, se o Senhor não fizer isso hoje, se eu não chorar hoje. A gente pensa tão pequeno, né? Eu preciso me arrepiar hoje, senão o Senhor não está falando comigo. E sabe o que Deus faz comigo quando eu penso assim? Ele levanta um cara para falar comigo lá num cantinho onde ninguém vê, porque às vezes nós queremos ser vistos, né? Assim diz o Senhor. Hoje sua história muda, né? Aí Deus vai e faz uma coisa diferente, cara. Lá num cantinho ele fala comigo, falou, oh Deus. E para os outros ele fala, você que está aí com essa camisa salmão rosa, se coloca em pé, varão, homem de Deus, que hoje Deus vai falar contigo, né? Ele faz assim. Ai, que gostoso. Mas a minha Bíblia tem uma receita, quando eu quero falar com Deus, quando eu quero tornar a ver as coisas de Deus, eu entro no meu quarto, fecho a porta e ali eu falo com Ele, que ali Ele se revela a mim. Se você quer tornar a ver, irmão, entre no teu quarto nesses dias.
Gaste um tempo com Deus, eleve o nível de renúncia. Largue do Facebook. Largue de fofoquear e falar mal dos outros, irmão. Para de assistir novela. Ó, pronto, irmão. Misericórdia. É Deus falando, não? Não, né? É o Nilson falando. É um recado do Nilson, não de Deus. O cara, se for de Deus, estava fumegado, né, irmão? Pare, querido, com algumas coisas. Nós vamos precisar orar muito mais, querido. Eu quero te convidar a você orar. Sabe por que você entra em crise? Você ora pouco. Sabe por que você está em crise? Jejua pouco. Sabe o que você está esperando? Você está esperando Deus falar contigo. Ai, Deus vai falar comigo hoje. Eu estou falando aqui a palavra de Deus. Estou citando uma passagem aqui. Mas o teu quarto é o melhor lugar para você chegar diante de Deus. Falar das tuas deficiências, dos teus medos. É o quarto. Não tem outro lugar. A Bíblia minha me convida a ir para o quarto. Tranca no teu quarto, fecha a porta também, tá, irmão? Não deixa aberto, porque senão vão te incomodar. A pior coisa é quando eu estou no meu quarto, eu estou lá lendo a Bíblia e falando com Deus e entra o vídeo, pai, ponto, perdeu tudo. Do espírito para a carne, rapidinho, 30 segundos. Aí ele sai, eu volto de novo para o espírito. Falei, meu Deus do céu, Deus. Agora eu estou aprendendo, eu fecho a porta e tranco a porta do fundo e ele não tem como entrar. Ele fica batendo. É no quarto, queridos. Aqui nós viemos congregar juntos, viemos adorar a Deus no coletivo. Mas a tua vida ela não tem que ser, hoje eu vim adorar. Não, eu já estou adorando a Deus. Eu já tenho que estar adorando a Deus. Eu tenho que vir andando falando com Deus, o meu dia todo falando com Deus. Aí não adianta, aqui não tem uma forma. Qual é a fórmula hoje para Deus falar comigo? Leia a Bíblia. Ore. Eu não tenho forma para você, querido. Eu não tenho. Eu falo para os meninos na chácara. Não adianta você ficar aqui e você não ler a Bíblia. Você não orar. Você não buscar Deus. Senão você deixa só de usar droga. Fica sentadinho aqui e vai embora do mesmo jeito. E eu falei, pior, o diabo vai estar te esperando lá naquele portão de ferro, com um cigarro aceso. Fala, vamos de novo? Sabia disso? Não falava isso lá, Chiquinho? Eu não falava isso? Falava, né? Hã? Eu falava lá isso? Não falava, Marquinhos? Ou um testemunho lá. Eu falava, o diabo vai estar te esperando se você continuar aqui, só ficar aqui dentro, só engordando. Eu falava isso para eles. E é fato, acontece mesmo. Não se alimenta só lá. Você não pode se alimentar só de uma reunião coletiva aqui não, querido. É no teu dia a dia. Esse dia eu cheguei aqui, o Marquinhos estava aqui adorando, até passei nas pontinhas dos pés para não atrapalhar aqui. Ele está inventando uma adoração dele ali, umas repetições, os negócios. Falei, glória a Deus. Nós precisamos disso. Então esse cego pediu algo para Deus, que eu possa, que eu torne a ver. Fala isso para Deus nessa noite, eu preciso ver de novo, Senhor. Eu preciso tornar a ver. Sabe quando as pessoas dizem que perde o primeiro amor? Não é, o primeiro amor ele continua aí dentro, a gente perde o foco. O primeiro amor está aí, cara, só precisa ver, você precisa voltar a crer que está aí, Deus, eu preciso ver. É que a gente fica cego, aí o Messias tem que passar o mestre e falar assim, Senhor, que eu torne a ver. Ou você tem visão física ou visão espiritual, querido. A física é você dizer, não tem mais jeito. E a espiritual é você dizer, Deus, tem misericórdia de mim. Que eu torne a ver. Que eu torne a amar as pessoas. Que eu torne a amar as pessoas. E eu queria falar para você também lá em João 9. Abra lá em João 9. Hoje eu vou falar só do ceguinho, cara. João capítulo 9 diz assim, lá no versículo 1. Olha que interessante isso. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe os olhos do cego. Dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou e voltou vendo. É outro cego, é outra situação.
Aqui Jesus fala assim, para que ele nasceu cego? Os discípulos perguntam, mestre, por que ele nasceu assim? É para manifestar a glória de Deus. Quando eu falei a primeira passagem de Jericó, é para aquele que já anda com Jesus e perdeu a visão. E quando eu falo desse, é um cego de nascença. Você era um cego de nascença. E para que você agora aprendeu a ver? Para manifestar a glória de Deus. Fala a verdade, você tinha esse aspecto desse cego de nascença. Você era cego, você não via nada. Você não entendia nada. Mas o dia que Jesus chega, ele fala, não, nem ele pecou, nem sua mãe pecou. Por isso que eu digo aqui que não existe, querido. Me perdoe dizer algo para vocês, se você não crê assim, eu creio assim, não existe maldição hereditária. Meu pai é assim, minha mãe é assim, meu tio é assim. Quebra isso em nome de Jesus. Quebra isso em nome de Jesus. Fala, não creio assim. Eu não creio assim, querido. Eu não creio dessa forma. Você pode me dar alguns textos para embasar algumas coisas, mas eu não creio dessa forma. Porque senão eu estava hoje, eu era um alcoólatra. Porque a minha família toda, ela vem de uma linha de alcoólatra. Eu tenho um tio que morreu dentro de uma valeta. Sabe como? Ele bebeu muito, caiu, veio uma enxurrada à noite e matou ele afogado. Morreu dentro da valeta. Eu tenho outro tio que morreu tomando... E eu tenho uns 3 tios que eles estão morrendo na cachaça. E a cachaça não me alcançou, não. Porque a história muda na minha vida. Porque eu vim, porque Deus fala assim, não. Jesus fala não para os discípulos. É para manifestar a glória de Deus. Você, querido, é para manifestar a glória de Deus. Assim como esse cego de nascença. Você era cego de nascença. Você não enxergava as coisas de Deus. Ou você já entendia as coisas de Deus? Óbvio que não. Óbvio que você não entendia. Eu e você estamos aqui para manifestar a glória de Deus nessa terra. Aquilo que Deus me mostrou agora, eu estou passando a ver. Quem pecou? Não, ele nem, os pais não pecaram. Ele está vendo hoje, a partir de hoje, para manifestar a obra de Deus. Você precisa entender nessa noite que você é um filho para manifestar a obra de Deus. Você já saiu daquele ponto de cego de nascença. Você já entende o que Deus tem para a sua vida. Você só precisa se aprofundar nesses dias. Elevar o nível de renúncia de algumas coisas. Mas eu não consigo ler a Bíblia. Irmão, ore por você mesmo. Bota a mão na sua cabeça, repreenda, senta na cadeira e ore, leia a Bíblia. Eu não consigo orar. Eu te garanto, se consegue. Fecha a porta do quarto e comece a chorar e falar com Deus. Você precisa nesses dias manifestar as obras do Senhor neste lugar, nessa cidade. Essa cidade espera a manifestação dos filhos. A rua está cheia de pessoas esperando a palavra sua. Os prostíbulos estão esperando a palavra sua. Os moradores de rua estão esperando a palavra sua. Os prostíbulos, nós vamos ter que ir nos prostíbulos, porque eles não vão vir até aqui. Para a gente manifestar a obra do Senhor lá. Crianças precisando de uma palavra sua. Ontem, irmão, antes de ontem, eu vi um testemunho de uma mulher na China. A Inês dormiu. Não dormiu na real, porque ela questionou Deus. Ela vai falar para você. Deus, por que acontece isso com essas crianças? Os crentes na China, eles são tirados dentro de suas casas, suas filhas, seus filhos são abusados. E são cristãos. Deus perguntou para Deus, para que isso? Para quê? Não gera uma crise? Você, para que Deus deixa acontecer isso? Eles já são convertidos, são filhos de Deus e está acontecendo isso? Para quê? Pense com você, para que está acontecendo isso? Depois você responde para mim, para Inês. Para que eles pegam criança e abusam criança à frente dos pais? Eles abusam criança, sabe como? Com bambu, querido. Eu tenho testemunho disso, posso passar para você ouvir aqui. Para que isso? Ah, meu Deus, para que discurso é isso? Você vai fazer chorar? Não, é para fazer você começar a elevar teu nível de renúncia e falar, Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso voltar a ver. Eu preciso, eu estou cego, eu preciso enxergar. Eu preciso ver alguma coisa. Me ajuda, Senhor, a começar a olhar essas coisas. E o que eu vi muito esses dias, querido, que nós vamos morrer mesmo. Eu vi muito esse final de semana, essa semana toda sobre isso. Sobre morte.
nós vamos morrer, nós temos que morrer, nós temos que ir para a cruz. A gente nem chegou na cruz e não falou, meu Deus, nem chegou na cruz ainda, querido. Fui pregado na cruz. Mentira, Senhor, irmão. Eu entendi que foi, não cheguei, eu estou indo para a cruz, mas não fui ainda, Senhor. Aí eu falei, Deus, usa alguém para me empurrar direto para a cruz. Porque a gente fica negociando para chegar nela, porque é difícil, é um nível de renúncia. E que nós vamos ter que fazer isso para entender o que Deus tem para nossas vidas. Esse cego de nascença, Jesus fala, não, nem ele pecou nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Foi manifestado, sabe por quê? E olha que Jesus diz para ele, Jesus leva ele para fora e diz assim, cuspiu na terra e tendo feito lodo com saliva, aplicou nos olhos dele e ainda falou assim, Jesus não curou ele então? Jesus fala, vai e lava-se. Pare para pensar nesse texto. Mas Jesus não cuspiu, fez a saliva e botou no olho dele. Vai lá e se lava agora. Esse homem diz, não, Jesus, o Senhor já fez uma baita de uma nojeira comigo. O Senhor cuspiu no chão, pegou a terra e botou em mim. Eu já sou cego. O Senhor já fez porque eu sou cego, senão pegava o Senhor. E depois, quando ele pensa que está com a cara cheia de barro, Jesus fala o que para ele? Vai, lava-se no tanque de Siloé. Enviado. Esse tanque é enviado. Quando Jesus cura a nossa cegueira de nascença, nós entendemos que somos enviados. Você foi enviado, querido. Você é enviado a fazer algo. Você não pode mais ficar sentado na cadeira e falar, oh, que crise. Eu queria fazer muito mais. Eu estou com uma ligação. Eu quero que vocês orem comigo também. Orem por isso também. Eu estou com um menino lá de Minas. Ele tem 13 anos. E já faz uns 15 dias que o pai quer internar comigo lá na chácara. Eu quero fazer, querido, mas preciso de uma carta para mandar para um juiz, porque ele é um filho adotivo, está com adoção provisória para o pai. O pai tem 50 anos, separou da mãe. E ontem o pai dele me ligou, falou, preciso conversar com ele. E eu comecei a conversar com ele e perguntar a esse menino. Esse menino, ele estava numa creche, ele ficava numa creche onde tinha os meninos lá. As crianças que estavam para adoção. E a filha dele passava todo dia na frente daquela creche. E todo dia ela parava a brincar com esse menininho. Até um dia que esse menino falou assim, me leva para tua casa. Ela chegou em casa e falou, pai, vamos trazer ele para cá? Pelo menos no final de semana, começou no final de semana, acabou levando. E esse menino hoje está com 13 anos, está nas drogas. E esse senhor me liga todo dia, por favor, me ajude. Lá de Minas, ele queria que você estivesse orando. É Gil o nome do menino. Eu queria ajudar, querido, mas tem um problema na justiça. Eu tenho que me responsabilizar por um menino aqui. Se ele fugir, eu que vou pagar por aquilo, né? Você fala, mas você está orando para ajudar alguém? Sim, porque eu posso comprometer os outros que estão na chácara. Você vê como é que tem coisa para a gente fazer? Sabe por quê? Porque não tem chácara de menor lá na cidade dele. Para meninos. E os lugares que tem não são cristãos. São um abrigo que entra de menino lá e fica se matando tudo. E eu fiquei pensando, Deus, quem que vai abrir essa casa de adolescente? Como é que a gente vai fazer isso? E eu estou com 2 lá na chácara. Estou com o Vitinho lá e com o Luquinhas lá. Eu falei, mas esse agora, Senhor? Você entende por que eu falo que o papel da igreja é esse? Eu não estou dizendo para você vai cuidar da chácara. Estou dizendo que você precisa começar a abrir os seus olhos, abrir a visão daquilo que Deus tem para você, querido. E parar de crise e começar a fazer algo. E você não precisa eu vou ter que... Não, você precisa abrir teu coração nesses dias e fazer o que Deus está te mandando. Quando você estiver orando no seu quarto, querido, comece a orar por esse menino, para que Deus me dê... Eu não sei como fazer. Itajaí, eles não querem me dar uma carta, não, é de menor, é BO. Mas é fácil quando, né, a gente... Se ele fosse bonzinho, todo mundo queria, mas é o ruinzinho. Mas o ruinzinho tem um problema na justiça, e eu falei, eu vou ter que assumir isso. Me deu uma crise, aquele pai muito sossegado, falando, não, porque a gente ama ele, precisa ajudar ele. O pai dele já recolheu 2 vezes da rua, quase morto, que espancaram ele por causa de droga, dívida. E assim, eu fico numa crise, porque eu falo, eu quero ajudar, mas eu esbarro na lei. E se eu faço algo que eu trago para cá, eu comprometo os outros meninos. Me ajude a orar, querido. Então nós precisamos começar a ver essas coisas de Deus, ter essa visão física ou espiritual. Eu tenho que começar a olhar que esse menino, e sabe que o pai que adotou, ele falou, ele não tem pai.
Ele nunca teve figura de pai. Eu falei, mas o senhor não é o pai dele? Ele falou, não, eu sou o pai de adotivo, mas ele não teve figura de pai, eu não fui pai para ele. Mãe, você não sabe quem é a mãe dele, porque ele foi deixado no orfanato. Aí ele acabou com a minha noite. Eu falei, e agora? Eu já estou há 15 dias esperando, querido. Eu preciso que vocês orem por esse motivo também. Ou vocês vieram hoje para orar por mim, crente 6 horas, vocês oram por mim, né? Crente 6 horas, vocês oram por mim. Porque eu preciso da direção de Deus. Deus, eu quero fazer algo. Mas Deus, mas não é ajudar uma vida, é. Olha que crise, né? Ajudar uma vida e eu tenho que esperar. Eu tenho que ter todo um projeto ali para ajudar o menino. Mas eu acho que amanhã eu cometo alguma coisa de loucura. Amém? Que eu torne a vez, Jesus falou para ele assim, vai lá, lava-se no tanque de Siloé, porque você, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se, voltou, vendo, obedeceu a Deus. Você era cego, querido, você passou a ver. Você precisa obedecer a Deus nesses dias. Aquilo que Deus tem colocado no teu coração. E eu queria que você abrisse de novo em outra passagem de outro ceguinho, Marcos 8. E eu já estou acabando. Eu estou compartilhando esses 3 textos. E eu quero que você vá para casa e você leia esse texto e comece a falar, Deus, o que o Senhor quer me mostrar? Além do Senhor me fazer, que eu torne a ver, além do Senhor dizer, o Senhor me curou da minha cegueira de nascença. Para quê? Para manifestar a glória do Senhor. Em Marcos 8, 22, ele fala assim, então chegaram a Betsaida, eles trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E aplicando-lhe a saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vê alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo homens, porque como árvores o vejo andando. Então novamente ele pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe que não entre na aldeia. Esse homem teve uma visão espiritual. Alguém diz assim, não, ele viu árvore. Não foi árvore. Abra sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 11. Vocês estão bem? Hã? Eu estou falando muito calmo, está dando sono? Eu estou com a garganta aqui de tanto... Olha o que diz esse texto. O fruto do justo é a árvore da vida. E o que ganha almas é sábio. Sabe o que aconteceu com esse cego? Ele teve uma visão espiritual. Ele teve uma visão espiritual. E Jesus pergunta, o que você vê? Ele responde, árvores. E você pergunta, árvores? Que árvore? Ele teve uma visão espiritual por alguns instantes. Ele teve uma visão do que Deus vê. Porque Deus vê as árvores como quem? Provérbios 11 fala do quê? Como homens. Como almas. Ele teve uma visão do que ele está, daquela coisa de ver vidas. De resgate de vidas. Eu vou ler de novo Provérbios para você. De repente fala, meu Deus, aonde encaixou isso? Irmão, teve umas palavras essa semana que eu vi que eu falei, aonde encaixou isso? E Provérbios fala assim, o fruto dos justos é a árvore da vida. E o que ganha uma alma é sábio. Ele viu vidas, ele viu vidas. E Marcos está falando de vidas, uma visão clara do que Deus quer para nós. Jesus tira ele para o lado e fala, vem cá, eu quero te mostrar algo. E quando ele começa a ver, ele fala, o que você está vendo? Árvores? Que loucura você falar. Jesus fala, ei, não aconteceu nada. Está vendo árvore? Ficou louco. Aí Provérbios fala que árvores são o que? Almas. São vidas. Ele teve por um instante uma visão do reino. E nós precisamos ter essa visão do reino. Essa visão espiritual. Nós precisamos começar, Deus, eu preciso ver de novo. Poucos segundos, e ele pôde contemplar
a humanidade pela mesma ótica do Espírito Santo, almas. Ele é um cego. E quando trouxeram ele ali, Jesus fez a mesma coisa que aquele texto, pegou saliva, pegou a terrinha e passou nele. E Jesus tirou ele da aldeia também. E Jesus pergunta: o que você está vendo? Árvores? Que loucura, né? Ver árvores. São vidas. Ele teve uma visão espiritual. Ele teve uma ótica do Espírito Santo. Você precisa nessa noite começar a ter essa visão. O que você está vendo? Almas. Almas. Provérbios está falando disso. A árvore da vida são almas. Eu preciso ver almas. Sabe que Deus resgatou você não para você ficar aí, eu não consigo ver nada, não. Eu preciso ver almas, eu preciso ver vidas sendo transformadas. Eu preciso voltar a acreditar naquilo que Deus colocou no meu coração lá quando você fez aquela oração de entrega a Jesus. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. É uma visão espiritual. O que ganha alma é sábio. Ele viu árvores. Ele começou quando Jesus abriu os olhos dele, que ele começou a ver a primeira vez. Ele viu árvores, ele viu almas. Então ele teve uma visão espiritual. E você precisa ter essa visão também. A igreja precisa ter essa visão espiritual. Almas, pessoas precisam ser resgatadas. Nós não podemos passar aquém das pessoas mais. Entrar no elevador e nem sequer dar bom dia para as pessoas, nem falar de Jesus para elas. Visão espiritual, almas. Essa visão que Deus quer que você esteja, você entrar no lugar que Ele não se conformar. Jesus te ama, Ele quer mudar a sua vida, sabia? Receba essa palavra. Sabia que Jesus morreu na cruz por você? A igreja perdeu isso, nós não temos mais tempo para fazer isso. Nós entramos numa lanchonete, comemos e vamos embora e não falamos nem obrigado para aquele atendente. Nem obrigado. E não temos a visão espiritual que esse homem teve de ver árvores, ver vidas, almas, pessoas que precisam de uma palavra minha e sua. E essas pessoas estão assim ao nosso redor, querido. Não deixe mais passar por você. Tenha essa visão espiritual que esse homem teve aqui nesse texto. Muitos dizem, não, ele viu árvore. Não foi árvore. O Provérbios fala que árvores são almas. Ele teve a visão de eu preciso ver. A primeira coisa que ele viu foi vidas. Quem precisa ser resgatados. Depois ele passou a mão de novo e falou, agora eu estou vendo bem. Ele teve um instante de uma visão espiritual. Há um clamor, querido. Temos que clamar a Deus, me dê almas, vidas. Eu preciso resgatar vidas. Abre meus olhos para isso. Então eu tenho que ter uma visão física ou espiritual. Eu não sei qual a visão tua nessa noite. Se você está como o cego de Jericó, Senhor, que eu torne a ver. Ou você está como aquele cego de nascença. Eu creio que aqui a maioria aqui é o cego de nascença, que precisa manifestar a glória de Deus. Para manifestar as obras do Senhor. Ou você está como esse cara aqui. Você precisa entrar nessa noite, nesse nível, de ter a visão espiritual. Sabe, eu tive em Camboriú 2 dias. E pense num cara que entra no lugar e eu entrei lá. E eu falei para minha esposa, algo pesa em mim. E nós conversávamos, sabe por quê? Porque é o nível de prostituição que tem naquele lugar. De droga. Você começa, aí nós começamos a andar na rua, era meia-noite, quase 1h da manhã, com os irmãos e prostituta aqui, homossexual ali, travesti ali, pronto. Meu Deus, quanta gente aqui, almas. Então nós precisamos olhar com os olhos espirituais para Curitiba, principalmente esses dias, querido, esses dias de carnaval. Sabe quantas vidas vão pegar AIDS? Eu não sei, mas vai, muita gente. Quantos vão trair suas esposas? Quantos vão experimentar outras drogas? Sabe, essa palavra é para dizer para você, eu fico com a última aqui de uma visão clara, uma visão espiritual, que eu quero que você comece a olhar vidas, almas, almas, almas. O que você está enxergando? Árvores. E o que representa a árvore? Almas. Você não está vendo uma árvore para ver uma árvore, você está vendo almas, vidas. Ele teve uma visão espiritual. Por um instante esse homem teve. Ele começou a olhar como o Espírito Santo olha.
Essa cidade precisa disso. Nós precisamos olhar para ela como vidas, almas que estão se perdendo. Eu nem falo em fora de Curitiba, eu falo de Curitiba primeiro. E você pode botar aí num papelzinho e dizer quantas vidas passaram por mim, quantas pessoas estão passando e eu não estou falando de Jesus. Sabe por quê? Porque você precisa voltar como cego de Jericó, Senhor, que eu torne a ver. Sabe a sensação que eu tenho, que eu sinto por vocês, querido. Eu sinto isso por vocês, que às vezes estão aqui e se perderam a visão, querido. Você não consegue mais olhar para as pessoas e dizer, não tem mais jeito. Eu vou dizer para você, tem jeito, irmão. Comece a ter os olhos do Senhor. Se você olhar com o teu, são visão física. Se você olhar com o do Senhor, a visão espiritual. Comece a olhar como Deus olha. Comece a olhar como Deus olha. É uma luta, Nilson, mas comece a olhar, Deus, eu sei que tem jeito. Deus deu um jeito em você, querido. Deus deu um jeito em você, vai dar um jeito no seu vizinho, no seu parente, onde você trabalha. Tem gente precisando de uma palavra tua. Tem gente esperando que essa palavra aqui, da visão clara. Uma visão espiritual. Meu pedido para o Senhor nessa noite é que você volte a ver. Que você torne a ver, querido. Por que eu estou falando isso? Porque eu sinto isso. Por que eu estou falando isso? Porque um dia também eu comecei a parar de ver. Eu parei de ver. Falei, não dá mais, não tem mais jeito. Eu estou compartilhando isso com vocês porque eu já tive essa visão, não tem mais jeito. Mas um dia eu entrei no meu quarto, sentei e falei, Deus, eu preciso ver de novo. Eu quero que você passe a ver nesses dias, querido. As pessoas estão se perdendo, ver visão clara, visão espiritual. Como que eu vou fazer isso, Nilson? Lendo a Bíblia, buscando em Deus. A sensação que muitas vezes me dá quando eu começo um culto e que as pessoas falam, cara, eu não acredito mais nisso. Eu quero te incentivar a acreditar que Jesus está mudando as coisas, querido. Jesus está mudando as coisas. Eu poderia ser a última pessoa a falar para você, mas hoje eu quero ser o primeiro a falar para Jesus, muda as vidas. Jesus mudou a mim, vai mudar a tua, vai mudar as coisas da sua vida. Mas comece a falar, mestre, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Aí Jesus vai perguntar para você, o que você quer? Eu quero tornar a ver. Eu quero tornar a ver, eu quero ter uma visão clara. Eu quero ver almas. Eu não sei como é que você está nessa noite aqui, querido. Essa mensagem é para mim e para você. Porque um dia eu já tive aqui, como cego de Jericó, falei, Jesus, qual que é o teu pedido? Eu torne a ver de novo, Senhor. Eu não acredito mais, um monte de coisa. É verdade, querido, eu deixei de acreditar em algumas coisas também. Um dia eu falei, Senhor, não preciso ver. Porque se eu não ver, quem que vai ver? Quem que vai ver? Nós precisamos começar a olhar assim, falar, Deus. Eu tive dias que eu pensei, não adianta nada, essas coisas de projetos sociais. Estou falando para você de mim, não estou falando de vocês, estou falando de mim agora, para compartilhar isso com vocês. Não adianta nada esse negócio de prostituta aqui, não vai mudar nada. Não adianta nada desses drogados aí, o que eles vão? Não mudam nada. Sabe, eu vejo a dona Ruth, seu João aqui, eles são testemunha disso. Quanto tempo luta, né, dona Ruth, com o filho, né? E cada vez que eu olho para ele, vamos de novo. Até quando, né, seu João? Até quando? Eu estou com a visão de Deus nele. Eu sempre falo para eles assim, cara, se tem uma coisa que a chácara fez, ele não fez nada por você, ele fez por mim. Porque lá eu aprendi a ver as coisas de Deus. Lá a minha visão voltou. Eu comecei a olhar e falei, Deus. Então quando eu vejo um aluno voltar lá, eu não vejo ele como derrotado, eu vejo assim, Senhor, obrigado, Jesus, porque ele voltou. Meu convite para você nessa noite, se você não consegue ver as coisas de Deus, você não consegue ver a salvação, a restauração na sua casa, nessa cidade, as pessoas estão se perdendo,
É gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que eu torne a ver. Que eu torne a ver, Senhor, ver a salvação, ver as pessoas, que eu sinta prazer de novo, Senhor. Eu só posso dizer isso para você, querido, não posso dizer outra coisa para você. Dizer para você: não vem à igreja, não. Vou dizer para você que você precisa tornar a ver. Você precisa acreditar de novo. Você precisa acreditar de novo. As reuniões que nós fazemos aqui é só uma reunião para incentivar você a ver de novo, a crer que tem vidas esperando por uma palavra sua e não minha, a crer que você é um resgatador, não simplesmente um crente. Você é um resgatador, um remidor de vidas. Eu tornei a ver novamente. Eu consigo olhar os meninos da chácara e falar assim: está aqui um homem de Deus. E nunca foi minha palavra dizer não tem mais jeito. Eu sempre falo. Hoje de manhã eu falei: cara, vocês são homens de Deus, tem jeito. Às vezes a família, como eu falei agora há pouco, às vezes a família olha e fala: não tem mais jeito. Tem jeito. Eu acredito nisso, querido. Eu acredito nessa palavra do Senhor. Eu queria que essa palavra entrasse no teu coração nessa noite, que você deixasse, e que você fechasse seus olhos agora e começasse a falar isso para Deus: eu preciso ver de novo, Senhor. Eu preciso ver as pessoas sendo transformadas. Eu não acredito mais nisso, Senhor. E eu estou falando porque eu senti isso no Espírito, querido. E eu falo porque eu passei por isso. Eu passei por um momento dizendo: eu não creio mais nisso, eu não creio mais nada disso, não vale a pena mais nada disso. Se coloque em pé, querido. Feche seus olhos. Bel, apaga essa luz para nós, cabelo. E a Bel vai cantar uma música que fala exatamente desse cego. Desse cego. Eu falei de 3 tipos de cegos para vocês. Mas o primeiro é que é para nós, para a igreja. Porque esse cego, ele falou: mestre, ele conhecia Jesus. E ali fala de uma cegueira física. Ele ficou cego. E Jesus pergunta para ele: o que você quer? Ele fala: Jesus, mestre, que eu torne a ver. Eu quero que você saia nessa noite com essa oração: Senhor, que eu torne a ver. Abra os meus olhos, que eu torne a ver, Senhor. Se você não começar, querido, a fazer isso, fala: Senhor, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Você está próximo a morrer espiritualmente. Você tem que começar a gritar como esse cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Abra os meus olhos nessa noite, Senhor. Abra os meus olhos nessa noite, os meus olhos espirituais, Senhor. Que eu comece a ver, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Que eu comece a ver, Senhor. Vem vidas que precisam ser transformadas, crianças. Eu queria que você cantasse essa música como uma forma de reflexão na sua vida nessa noite. A intenção nessa noite do Senhor Jesus é que você fale para Ele: eu preciso ver. Eu quero ver, eu quero tornar a ver, Senhor. O primeiro amor está em você, querido. Está aí.